Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Muito Mais Que Nutri. Hoje a gente vai dar início ao segundo episódio dessa série que chama Desmistificando, que eu estou mostrando para vocês alguns mitos, algumas crenças que atrapalham bastante na hora de você montar a sua refeição, na hora de você inserir alguns alimentos na sua dieta e que muitas vezes geram dúvidas nas pessoas. E hoje, mais especificamente nesse segundo episódio, a gente vai falar sobre alimentos integrais e desnatados. Como que você pode utilizar eles na sua rotina, na sua dieta e tirando os mitos por trás da utilização deles quando você for fazer qualquer tipo de refeição. E antes de a gente começar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like nesse vídeo se você quer continuar acompanhando e tendo acesso a todo esse conteúdo que eu trago para vocês semanalmente. Isso vai me ajudar a continuar trazendo cada vez mais informação de qualidade para vocês. Então vamos lá, vamos para esse vídeo. Seguinte, primeira coisa que você precisa saber é que esses alimentos aqui são fontes de carboidratos, mais especificamente são laticínios, que são fontes de carboidratos simples. Eu vou passar com vocês para vocês conseguirem entender de forma melhor como você pode utilizar cada um deles. Eu vou dar uma apanhada geral, vou explicar para vocês o que é carboidrato simples, vou passar um pouco também sobre o que é carboidratos complexos e a gente vai conseguir entender lá no final tudo sobre isso e desmistificar tudo que você precisa saber. Bom, primeiramente, quais são as funções dos carboidratos? A principal e mais importante função dos carboidratos na sua dieta é fonte de energia. Os carboidratos são a principal fonte de energia que o ser humano pode obter. E quando eu digo que é a principal, é porque realmente é a melhor. É que o nosso corpo dá mais preferência na hora de fazer a utilização para poder gerar energia, seja para qualquer atividade, para qualquer coisa que você for fazer, você precisa de energia. E os carboidratos são a fonte de mais rápida absorção. E por isso que o nosso corpo prefere a utilização deles, né? Também o nosso cérebro prefere a utilização de glicose para poder desempenhar algumas funções básicas de todo ser humano. E visto que a função principal deles é fonte energética, vamos entrar aqui na divisão, como que se dividem os carboidratos. Basicamente em dois grandes grupos. Carboidratos simples e carboidratos complexos. Essas são as duas grandes divisões que você tem de carboidrato. E aqui eu vou passar mais especificamente sobre os carboidratos simples. Mas basicamente o que você precisa saber é que os carboidratos simples são divididos em dois, sejam os monossacarídeos e os disacarídeos. E por que essa divisão? Porque um possui só um tipo de substância, no caso dos monossacarídeos, é a glicose, frutose e galactose. E os disacarídeos você vai ter basicamente três divisões também, seriam a sacarose, a maltose e a galactose. Ou seja, elas possuem duas ligações dessas. Mas vamos voltar um pouquinho aqui para os monossacarídeos só para você entender. Basicamente a função da glicose, que é uma das principais e mais abundantes, né, que o nosso corpo dá maior preferência na hora da absorção de qualquer alimento, a digestão é basicamente em função da absorção da glicose. A glicose é ainda uma das principais fontes de energia para o cérebro. Como eu já falei anteriormente, o cérebro dá maior preferência para a utilização de glicose. Então todo alimento que você come, basicamente, há uma digestão, há absorção para poder chegar nas moléculas de glicose para melhor funcionamento do cérebro. A frutose, que é um outro monossacarídeo, também é muito presente nas frutas principalmente. Então, basicamente, todas as frutas são fontes de frutose, que também é um monossacarídeo, que também é um carboidrato simples. E já partindo para os disacarídeos, basicamente você vai ter a sacarose, que geralmente é o que tem mais abundância, que você encontra com mais facilidade. A sacarose basicamente é o açúcar normal de casa mesmo, açúcar branco, ele é basicamente feito de sacarose. Então a sacarose vai estar presente não só no açúcar, mas em muitos doces, em balas, então ela é bastante abundante. Então, para a gente fechar esse assunto da sacarose, você vai precisar entender que ela é uma ligação de uma molécula de glicose com a molécula de frutose. Basicamente isso você precisa saber sobre ela. Já sobre a maltose, o que você precisa saber é que ela é uma ligação de uma molécula de glicose com outra molécula de glicose. A maltose ela é um pouquinho menos encontrada, com menos facilidade, mas ela também é um carboidrato simples e importante, um disacarídeo também, como eu falei para você. Agora, já entrando nesses alimentos aqui e a gente aprofundar um pouquinho melhor, a gente vai falar de um terceiro tipo de disacarídeo, que é a lactose. E a lactose ela é basicamente uma ligação de uma molécula de glicose com uma molécula de galactose. E a gente já vai falar um pouquinho mais a fundo sobre ela, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre esses alimentos, mas só para a gente poder fechar o raciocínio, eu preciso dizer que existe um outro tipo de carboidrato, são os carboidratos complexos. Os carboidratos complexos, eles são basicamente polissacarídeos, tem mais de duas ligações de moléculas de açúcares nas composições deles. E basicamente eles também vão ter três tipos de divisões, que são eles: amidos, glicogênio e celulose.
Eu já vou passar um pouco mais especificamente sobre isso em outro episódio desse Desmistificando. Vai ter um episódio específico falando mais sobre carboidratos complexos, mas hoje a gente vai se ater aqui aos carboidratos simples, mais especificamente sobre a lactose e os laticínios. Como que você vai utilizar, como que você pode desmistificar e tirar as crenças limitantes sobre a utilização dos alimentos que são fontes de lactose nas suas refeições. Bom, e vamos lá. Por que eu trouxe esses 4 elementos aqui para você? Para te dizer que existe uma pequena diferença que muitas vezes ela é mistificada realmente. O que é isso? Tem os alimentos que são chamados de integrais e os desnatados, ou naturais e desnatados. Mas o que significa isso, Matheus? Eu não entendi basicamente porque, na verdade, nem nunca me falaram por que um é integral e outro é desnatado. E geralmente eu acredito que você já deve ter dado preferência à utilização dos desnatados, basicamente porque te falaram que era mais saudável, que era melhor você utilizar eles. Bom, o que você precisa saber é, integral basicamente vai ter 3% de gordura na composição e o desnatado ele tem 0% de gordura. Tanto o iogurte quanto o leite vai ter 3% no integral de gordura e no desnatado ele tem 0%. E é agora que vem o pulo do gato. Mas se você está falando para mim que um tem 3% de gordura e outro tem 0% de gordura, por que eu não iria dar preferência ao desnatado ao invés do integral? Eu vou te mostrar agora por que você não precisa ter problema na hora de utilizar o integral. Basicamente eu te falei que esses alimentos são fontes de quê? Carboidratos, mais especificamente carboidratos simples, mais especificamente ainda de lactose. E aí eu quero te mostrar uma coisa aqui, dá uma olhada. Você vai ver que tanto nesse alimento aqui, o leite integral, quanto nesse alimento aqui, que é o leite desnatado, você vai ter basicamente a mesma quantidade de carboidratos. Então, se eles são fontes de carboidratos e tem a mesma quantidade, por que você vai ter a preferência, ou então você vai começar a entender que você precisa utilizar o desnatado e não o integral? Pela quantidade de gordura, já te digo de antemão, não tem problema. E por que não tem problema? Se você conseguir adequar isso na sua rotina, na sua dieta, no seu protocolo, adequar as suas quantidades, você não vai ter o menor problema em utilizar o integral. E sim, todos os dias, menor problema. É só você adequar na quantidade de gorduras que você utiliza. Se você ainda não sabe como fazer essa adequação, se você não sabe muito sobre esse assunto de gorduras, eu fiz um episódio na semana passada sobre basicamente gorduras na dieta. E vai ter um linkzinho também aqui embaixo que você pode acessar esse episódio e saber mais sobre como utilizar as gorduras nas suas refeições. Então agora que você já sabe disso, eu espero que você não fique mais bitolado e pensando que você precisa sempre dar preferência ao integral. Você pode utilizar não só o integral, o leite integral, como o iogurte integral. Você ainda pode utilizar o iogurte grego. Eu gosto muito de recomendar o iogurte grego, não só pela quantidade nutricional de proteínas que ele tem um pouquinho a mais, mas pelo sabor. Eu gosto muito de iogurte grego. Se você quiser utilizar e conseguir adequar isso no seu protocolo, fique à vontade. Basta você saber, como eu te falei, adequar nos percentuais que você precisa diariamente para gorduras, carboidratos, proteínas. E se você não sabe ao certo como fazer isso, sugiro que você vá ficando comigo ao longo dessa série, que vai ter bastante episódio falando sobre tudo isso, sobre todos os alimentos, sobre as adequações, tudo que você precisa saber para poder conciliar e montar a melhor dieta possível, sem nenhum tipo de sofrimento, que você sinta prazer em fazer tudo isso. Então esse foi o Desmistificando de hoje. Foi um prazer ter você aqui comigo. Espero que você tenha gostado e absorvido todo esse conteúdo que eu passei para você. Se você tiver alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. E eu te convido também a compartilhar esse vídeo com algum amigo seu. Vai ser um favor que você está fazendo para mim e vai me ajudar a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botãozinho aqui embaixo e se inscreve agora. Um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio do Desmistificando.